Anunciamos a escrivã de polícia na Delegacia de Defesa da Mulher de Santa Fé do Sul, Priscila Guimarães, está aqui no estúdio com a gente, Mauro. A Priscila vem se destacando aí pela sua atuação no combate à violência doméstica. Tem quase 18 mil seguidores no Instagram, onde ela posta lá conteúdos para as mulheres, orientações, informações. E nós vamos trazer alguns vídeos desse aqui. O Tony e o Vitor já estão preparando aqui. Cumprimentar a Priscila, desejar boas-vindas. Muito bom dia. Bom dia Nestor, bom dia Mauro, bom dia aos ouvintes. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante, tão urgente, que é a violência contra a mulher. Vamos fazer o seguinte, então. Vou pedir para a Priscila se apresentar para os ouvintes aqui. Você é advogada, escrivã, atua na Delegacia de Defesa da Mulher lá em Santa Fé do Sul. Fala um pouquinho sobre você pra gente. Isso, eu sou advogada licenciada, né, na verdade, porque depois que eu fui aprovada no concurso, aí as atividades são incompatíveis. Sou escrivã de polícia há 10 anos, fui advogada por 3 anos e estou na Delegacia de Defesa da Mulher há mais ou menos 6 anos. Então, quando eu entrei numa delegacia de investigação geral, e há mais ou menos 6 anos eu estou só na Delegacia da Mulher, vendo casos de violência contra a mulher todos os dias. E são muitos, né? São muitos, infelizmente. Sim. Eu tenho até uma pergunta, Priscila, para você. Bom dia. Bom dia. Muito se fala que, em razão das redes sociais terem se proliferado, da internet ter facilitado o acesso à informação, é que o número de casos não é que aumentou, sempre teve. Mas você, como uma policial que já trabalha há anos, o que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, a informação hoje chega muito facilmente, né? Como o senhor falou. Chega fácil, chega rápido. E hoje a gente vê que as mulheres tomam mais coragem. Quando a gente vê tantas campanhas, né? Falando sobre a violência e encorajando as mulheres. A gente tem canais de denúncia anônima, o que ajuda muito também. Então, a gente vê que realmente é um tipo de crime que sempre existiu, mas hoje elas estão tendo essa coragem, estão sendo bem recebidas nas unidades. Agora a gente tem uma delegacia própria, né, para esse tipo de crime, para a investigação desse tipo de crime. Então, realmente, isso colabora muito. A informação colabora muito. O conhecimento liberta, né? Ou seja, então houve sim um aumento no número de casos, pelo menos registrados, né? Sim. Houve um aumento. A cada ano a gente repara um aumento, infelizmente. Inclusive aqui em Aparecido Taboada a gente tem, né, constantemente a Zilda Zelante, a escrivã de polícia aqui, e ela participa com a gente quase que diariamente aqui no RCN Notícias, trazendo informações do plantão policial da Polícia Civil. E são muitas ocorrências, muitos registros de violência doméstica, lamentavelmente, né? Mas Priscila, explica pra gente como começou aí você começou a gerar conteúdos aí no Instagram, você já tem quase 18 mil seguidores, a gente conversava ali em off. Ô Mauro, a Priscila aumenta aí 500, 600, 1000 seguidores por dia quase. Fala pra gente como que foi essa iniciativa aí. Realmente teve uma época que foi um boom, a gente estava achando até estranho, porque era cerca de 1000 seguidores por dia mesmo. Agora a gente nota assim, 100, 150 seguidores por dia. Eu comecei a produzir conteúdo, na verdade, se vocês me permitem contar essa história. Claro. Eu comecei, faz 10 meses que eu perdi o meu pai. E o meu pai sempre foi uma pessoa, assim, um exemplo mesmo para mim, de homem, de ser humano, de amigo, de pai. E ele sempre me incentivou muito. Ele sempre disse que eu tinha que dar palestra e que eu tinha que ajudar as pessoas. Mas, na verdade, ele acreditava muito mais em mim do que eu mesma. E aí, quando ele faleceu, eu recebi muitas mensagens de pessoas que ele tinha ajudado. E eu vi ali a discrepância entre esse homem, que sempre foi um exemplo, e os homens das mulheres que eu atendo na delegacia. E eu comecei a pensar, nossa, se todas as mulheres conhecessem homens com o caráter do meu pai, a história seria tão diferente. E aí eu me senti meio que numa responsabilidade
de continuar ajudando as pessoas como ele ajudava e de honrar aquilo que ele via em mim. E aí foi por isso, na verdade, que eu comecei a produzir conteúdo. E aí eu comecei a reparar que muitas mulheres, às vezes, pela falta de conhecimento, né, como eu disse aqui que o conhecimento liberta, muitas mulheres não denunciam ou muitas mulheres se colocam em situações de risco. E foi isso que eu comecei a perceber. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a pegar vídeos reais na internet e mostrar como aquele vídeo poderia servir de sinal a respeito da violência contra a mulher. Então, eu acho até que foi por isso que o conteúdo começou a chamar mais a atenção, porque eu utilizo vídeos reais, então eu faço aqueles reacts, né, que o pessoal fala. Eu uso vídeos reais para mostrar, esse comportamento desse vídeo é um sinal. Então, se isso acontecer com você, você tem que tomar cuidado. Você, assim, falando de rede social agora, vídeos, alcance desses vídeos aí, fala em números aí pra gente. Olha, depende muito do tipo do vídeo, se é alguma polêmica, mas tem vídeos lá no meu Instagram que já alcançaram quase 12 milhões de visualizações. Caraca! É. Enfim, é um trabalho importante, né, Mauro? Porque através do Instagram, das redes sociais, ela consegue levar essa mensagem aí para milhares de mulheres, né? Porque é conteúdo para as mulheres, né? Mas eu estava assistindo alguns vídeos, inclusive quero trazer alguns aqui, tá? A gente consegue colocar aí, ô Vitor? Tem um vídeo aí que você fala sobre homens manipuladores. O Vitor vai colocar esse vídeo pra gente com áudio aí na live. E aí nós vamos comentando sobre esses temas aí de cada vídeo. Coloca aí, Vitor. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. Existem homens que demonstram claramente que são agressores, mas existem outros que adotam um comportamento bem sutil. Ele começa a falar mal de você para os seus familiares e começa a falar mal dos seus familiares para você, jogando uns contra os outros. Com isso, ele faz os seus familiares acreditarem que você não gosta deles e faz você acreditar que os seus familiares nunca gostaram de você. Repare se você tinha um relacionamento bom com seus familiares e tudo mudou a partir do momento em que você entrou nesse relacionamento. Cuidado ao colocar tanto crédito na palavra de uma pessoa que você acabou de conhecer. Porque se ele for um manipulador e conseguir te afastar de todo mundo dessa maneira, na hora em que ele te mostrar a verdadeira face, você não vai ter com quem contar. Preste atenção nisso, observe os sinais, você não precisa enxergar as coisas pelos olhos de outra pessoa. Cuide-se, proteja-se. Muito legal. E fala pra gente, aproveita a oportunidade dos ouvintes do RCN Notícias agora, sobre estes homens manipuladores aí. Depois que eu comecei a produzir os conteúdos, eu comecei a estudar muito a respeito disso. E realmente é assim, é fascinante, é preocupante e é fascinante, porque tem um psiquiatra que ele se chama Robert Hare. E ele é uma referência em relação à psicopatia. Ele fez um estudo só com autores de violência doméstica. E ele descobriu que de 25% a 30% desses autores têm algum grau de psicopatia. Então, a gente passa a entender, assim, né? O psicopata, ele gosta dessa situação de manipular, porque ele gosta da autoridade, né? Então, quando a gente liga isso ao machismo, a gente vê que realmente tem tudo muito a ver. E a pessoa que comete um tipo de violência, seja na manipulação, ou na ameaça, ou na violência física mesmo, essa pessoa que comete um crime contra a mulher, ela está cometendo um crime contra um grupo vulnerável. Porque as mulheres são vulneráveis, né? Uma mulher que tentar brigar aí com um homem, claro que ela não vai se sair bem. Então, a gente vê que esse homem, ele quer realmente se sentir maior. Ele quer dominar, ele gosta da dominância. Então, são os mesmos autores que cometem crimes contra crianças, são os mesmos que cometem crimes contra animais, que cometem crimes contra idosos. E dentro dessa classe aí de manipuladores, a gente não tem só os psicopatas,
Hoje em dia na internet fala-se muito dos narcisistas, né? Então, são vários tipos de personalidades perigosas. Esses manipuladores, eles cometem coisas que, inclusive, têm nome. Tem um modo de manipulação que se chama gaslighting, por exemplo. No gaslighting, o que o manipulador faz? Ele tenta mudar a percepção que a vítima tem a respeito de uma situação que ela mesma está vivendo. Então, é aquele manipulador que tenta fazer a mulher acreditar que ela não está vendo aquilo que ela está vendo. Que, na verdade, o que ela está sentindo não tem a ver com o que está acontecendo. Então, são mesmo formas de manipular. O gaslighting, essa nomenclatura, veio, inclusive, de um filme que se chama Gaslighting. É um filme de suspense, bem antigo, em que o personagem principal faz exatamente isso. Ele tem um interesse ali numa casa, uma joia que está escondida ali naquela casa, e ela seria uma joia de herança dela. E ele tenta manipulá-la de forma que ela não saiba que aquela joia está ali, para que ele consiga chegar até aquela joia. E assim ele vai colocando na cabeça dela que ela tá louca. Ela começa a ver as coisas. Não, você não tá vendo isso. Inclusive, esses dias, são muitos os atendimentos que a gente faz na DDM. Mas alguns ficam marcados. Um dia eu fiz um atendimento faz pouco tempo. E eu até citei isso para a vítima. Falei, você está numa situação de gaslighting. Ela me relatou que ele costumava agredi-la e ela ficava marcada. E depois ele mesmo perguntava, o que é isso no seu braço? E aí ela falava, foi você. Não, você deve ter batido em algum lugar. Impressionante, né? Priscila, muito interessante esse trabalho, porque muitas mulheres, logicamente, vão percebendo que estão em situação de violência doméstica, mas não são só as mulheres. Os homens também passam a perceber. E o que chama a atenção é a reincidência, né? Uma vez uma vítima procura os meios policiais, registra boletim de ocorrência, o homem, muitas vezes, que está nesse quadro de psicopatia, ele não consegue parar, olhar para si e se modificar. Ele segue cometendo os mesmos atos. Isso é verdade. Quando a pessoa tem esse tipo de transtorno da personalidade, realmente ela não vai mudar. Porque o psicopata, por exemplo, a constituição cerebral dele é diferente. Então, muitas vezes a mulher permanece na situação de violência nessa crença de que ele vai mudar, e isso não vai acontecer. Inclusive, tem um vídeo também que você postou, um conteúdo seu aí no seu Instagram, no seu perfil, que fala justamente sobre essa mudança de comportamento. A mulher, né? A vítima, ela fica esperando essa mudança de comportamento. Eu vou trazer esse vídeo, mas antes eu vou dar um recado importante aqui. A Priscila continua com a gente aqui. Vou trazer também, a Priscila usa algumas histórias para tirar lições dela e usa como exemplo a história do Chapeuzinho Vermelho. Eu vou trazer também aqui esse vídeo da Priscila. Antes eu vou falar para você da Clínica Odontológica Volto Sorrir, que tem preços que cabem no seu bolso de forma facilitada. A melhor clínica odontológica da região, aqui em Aparecida do Taboado, atendendo ali na Avenida Presidente Vargas, pertinho do Pastel do João. Lá tem todos os procedimentos para você cuidar do seu sorriso, levantar sua autoestima, e atende todas as idades. Se você precisa de tratamento de canal, implante, cirurgia, obturação, limpeza, clareamento, tá com os dentes amarelados, manchados, vai lá na Clínica Volto Sorrir, fazer limpeza, clareamento, tem todos os procedimentos e eles facilitam para você pagar no cheque, no cartão, no boleto, como você quiser. Clínica Volto Sorrir, direção Dr. João Pedro Vilela e da doutora Adelice Lara. Aproveitando também, Nestor Júnior, para lembrar de Imunodri, onde você encontra as vacinas Pneumo 15, Pneumo 20, são aquelas vacinas que protegem contra infecções graves por bactérias que causam otite, pneumonia, meningite e infecções generalizadas. Tem vacina para toda a família, desde o nascimento até a fase adulta. Tem o teste da bochechinha, que detecta até 540 doenças genéticas tratáveis. Teste do pezinho ampliado e o furinho de orelha, de um jeito todo especial. Lembrando que a Imunodri
é a mais completa clínica de vacinação e cuidados de Santa Fé do Sul e região e presta atendimento aqui em Aparecida do Taboado com data e hora marcada na Clínica Saúde Integrada. Ligue e agende 17 9 97 12 4757. 11 horas 25 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente segue aqui com a nossa entrevistada de hoje, a escrivã de polícia, a Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM de Santa Fé do Sul, Priscila Guimarães, que inclusive o que a gente está falando aqui sobre os conteúdos que ela posta no seu perfil no Instagram e que tem uma repercussão muito grande e que ajuda milhares de mulheres. A gente falava aí sobre essa questão da mulher ficar esperando a mudança de comportamento do parceiro dela, né? Tem um vídeo desse aí, o Vitor vai soltar pra gente aqui. Você está muito mais ocupada com o sonho de como esse relacionamento seria se o seu companheiro mudasse do que com a realidade de como ele é. E cada faísca de mudança de comportamento, mesmo que muito rápida, já faz você acreditar que dessa vez você conseguiu. Acontece que essa mudança de comportamento dele só depende de você no sonho que você mesma criou. Porque aqui, no mundo real, fora desse sonho que você criou, ninguém tem o poder de mudar ninguém. Quanto antes você entender isso, menos tempo você vai ter para viver as tristezas de esperar a realização desse sonho e mais tempo você vai ter para viver as alegrias de um mundo real. Tá aí, ó. É o que a gente vinha falando. Ela se envolve tanto nesse relacionamento que ela não percebe, ela só fica esperando a mudança do parceiro, né? O comportamento, mudar o comportamento do parceiro. Fica sonhando com isso. Fica. E quando eu falo ali nessa questão de quando ele apresenta alguma faísca de mudança de comportamento, isso tem nome, isso se chama migalha afetiva. Porque o que acontece na dependência emocional? Geralmente a mulher que se mantém numa situação assim, ela está numa situação de dependência. A dependência emocional, para o cérebro, ela tem as mesmas funções da dependência química, de um dependente químico mesmo. Porque o que acontece? No início de um relacionamento, de qualquer relacionamento, as pessoas se comportam muito bem, as pessoas são muito educadas, as pessoas são muito carinhosas, mesmo que aquela não seja a personalidade real daquela pessoa, né? Então, no início, a gente recebe uma bomba de hormônios, que são os neurotransmissores, né? Então, a gente tem uma bomba aí de serotonina, de dopamina, melatonina, a gente dorme bem, a gente tá rindo do nada, aquela fase do desliga você primeiro. Sim. Tô com mais saudade. Então, nessa fase, o corpo se sente muito bem, porque é uma bomba de hormônios bons, né, digamos assim. Quando o homem começa a manifestar essa personalidade de um agressor, o próprio cérebro da mulher fica buscando por aquele recomeço. Mas não é que ela busque voltar a um relacionamento perfeito. O cérebro dela está buscando aqueles hormônios bons. Porque é quando ela se sentia bem. Uhum. Quando ele comete alguma agressão, a gente tem uma queda nesses hormônios. E o cérebro precisa disso. Por isso que a gente fala, pratique uma atividade física e tal, porque isso faz você se sentir bem, libera endorfina, libera dopamina, né? Que é o que a gente precisa, o que o nosso corpo precisa. Então, o que acontece? A mulher entra num ciclo, porque ela tem as migalhas afetivas, que fazem com que haja a liberação desses hormônios bons, ela se sente bem, ela atinge o sistema de recompensas do cérebro, porque ela acha que ela tomou alguma atitude, que agora ele vai mudar, e aí ele comete de novo. Aí a gente tem uma queda na dopamina, na serotonina, aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, aí a mulher fica naquele sistema de hipervigilância, o tempo todo, será que ele vai brigar comigo porque eu fiz isso? Será que, hoje o time dele perdeu, será que ele vai me bater? Será que ele vai me xingar? A comida hoje não ficou muito boa, será que ele vai me bater? Hipervigilância. Quando ele fornece uma migalha afetiva, abaixa o cortisol, sobem os hormônios bons. E a mulher fica nisso. Um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Tem uma história... Ô Mauro, qual que é
qual que é a lição que você tira da história do Chapeuzinho Vermelho? Você se recorda? E o que você tira de lição da história do Chapeuzinho Vermelho? Verdadeiramente não me lembro. Só da que história do Chapeuzinho. que o lobo mal comeu a vovozinha, só isso. Porque dizem, né? Porque eu particularmente quase não... A Priscila, eu achei muito interessante isso aqui, porque ela usa uma história que todo mundo conhece, mas ela faz uma leitura diferente dessa história e traz aí um conteúdo para as mulheres no Instagram dela. Coloca a história a lição aí do Chapeuzinho Vermelho. Sabe qual é a maior lição que a gente pode tirar da história da Chapeuzinho Vermelho? Que ela foi atacada justamente quando achou que estava em segurança. Mesmo desconfiando que algo estivesse errado, ela continuou ali, duvidando da sua percepção. E é exatamente isso que muitas mulheres fazem, até que o pior acontece. Segundo o Atlas da Violência, divulgado no ano passado, 8 em cada 10 agressões a mulheres acontecem dentro de casa e são provocadas pelos próprios parceiros. Não seja como a Chapeuzinho Vermelho. Não julgue estar em segurança quando a sua intuição estiver te alertando de que algo está errado. Cuide-se, proteja-se. Ou seja, nos primeiros sinais já tem que tomar as devidas providências. É isso que você quis dizer, Priscila? É exatamente isso. É isso que salva muitas vidas. O que eu falo ali sobre não duvidar da sua intuição é porque o que acontece? O que é, na verdade, a nossa intuição, né? À medida que a gente vai vivendo, a gente vai armazenando memórias. Seja numa conversa com um amigo, num livro que a gente leu, num filme, numa reportagem, tudo fica armazenado. Mesmo que a gente não se lembre daquilo, aquilo está lá no nosso inconsciente. Quando a gente vive uma situação parecida com alguma coisa que a gente leu, alguma conversa que a gente teve, a gente tem aquele sexto sentido? Sim. Tá estranho isso daqui. É a sua intuição te alertando que você já viu alguma coisa parecida. Seja numa reportagem, numa conversa, num livro, num documentário, você já viu. Ou talvez você já tenha vivido alguma coisa parecida. Então, a intuição é esse alerta. Por isso que eu falo para as mulheres não ignorarem. Até mesmo por conta do gaslighting, né? Que o homem tenta até subverter a intuição da mulher. E porque a intuição dela pode estar alertando de que alguma coisa está errada. Então, ali na história da Chapeuzinho Vermelho, a gente tem aquela situação que ela olha e fala, mas esse nariz está estranho. Não, mas o nariz é para te cheirar melhor. Sim. E ela continua ali. Ah, mas esse olho também está estranho. Não, mas é para te ver melhor. Ah, mas essa boca também está estranha. Achou estranho? Ela ignorou a intuição dela. Exatamente. E muitas vezes, o que acontece? Existem mulheres que brigam com os amigos, brigam com a família inteira, porque os amigos e a família estão tentando alertar sobre alguma coisa. Quem está de fora desse relacionamento consegue enxergar coisas que quem está dentro do relacionamento não enxerga. Justamente por conta daquela bomba de hormônios que eu falei aqui no começo. O amor é cego, é o que a gente fala. O que cega é justamente essa paixão, essa bomba, né, de hormônios bons que estão sendo liberados ali. Então, o que eu falo também para elas? Observe a sua intuição e observe o que as outras pessoas estão te falando. Então, por exemplo, o seu pai veio te dar um conselho. Achei estranho naquele dia que ele falou assim com você. Ou alguma amiga. É estranho, ele tá te proibindo de fazer algumas coisas. Então, não é que você vai dar total crédito a isso, porque você, é o que eu falei ali no outro vídeo, você não tem que ver o mundo pelos olhos de outra pessoa, mas aquilo tem que ser um alerta para você, porque podem ser os primeiros sinais. E não é interessante que a mulher ignore esses primeiros sinais, porque depois, quando entra na situação de dependência emocional, é muito difícil sair. Priscila, você realiza palestras também. Sim, eu tenho uma palestra que se chama Violência contra a Mulher como uma questão cultural. E essa palestra eu ministro em escolas, eu já ministrei essa palestra no AME, em Jales. Empresas. Empresas. Eu costumo palestrar isso. Muito sim, bom, então tá aí, ó. Para quem quiser conhecer mais
esse trabalho, o conteúdo da Priscila no Instagram, deixa aí o seu contato, o seu perfil do Instagram também. Tá, o meu perfil lá no Instagram é @priguimarães.defesa da mulher. A Priscila é escrivã de Polícia Civil e agora eu vou revelar aqui, Mauro. Ela é irmã de um grande amigo meu, um irmão, que é o Leonardo Guimarães, que está há 14 anos no grupo RCN, lá na emissora, na Cultura FM. Lembra do Léo? A Priscila é irmã do Léo. O Léo tá lá em Paranaíba. O Léo tá na terrinha lá, ele não deixa Paranaíba, né? Não deixa. E ali você tem um fã, viu? Sou apaixonado nele, meu grande irmão. Priscila, pra gente finalizar, eu achei muito interessante um vídeo que você colocou. Não vou trazer o vídeo aqui, mas só para você poder comentar, que o nosso tempo já está bem curto já, apertado. Sobre a questão do empoderamento feminino. Muitas mulheres, inclusive garotas, se espelham em Anitta, se espelham em Luísa Sonza, em Madonna, artistas, né, femininas, que expõem o corpo e colocam isso como uma forma de empoderamento feminino. Qual que é a mensagem que você deixa em cima disso? O termo empoderamento feminino, por mais que a gente ache que é um termo novo, né? Não é um termo novo, é um termo bem antigo, nasceu lá nos Estados Unidos. Na época em que surgiu o feminismo, as mulheres pediam por direitos muito válidos, né? Elas pediam pelo direito de trabalhar, de estudar, de votar, enfim. E depois acabou havendo uma subversão até pelo mercado fonográfico. O mercado fonográfico, ele é até hoje dominado por homens. Então, são poucas as mulheres que são produtoras, sabe? Que são empresárias. A maioria ainda são homens. De todas essas que você citou, eu vou trazer um dado aqui bem interessante, bem sugestivo já. Todas elas foram descobertas e produzidas por homens. Então, assim, quando a gente ouve uma mulher dessas, né, que tá aí como cantoras e tal, que estão aí, falando meu corpo, minhas regras, eu já fico pensando, será? Porque se você é produzida por um homem, esses dias até, é bastante interessante falar isso, a Ana Castela deu uma entrevista, ela estava num programa, e aí ela estava falando sobre composições. E ela falou assim, a partir de agora, eu vou participar das composições. Porque eu não quero mais que vocês... Aí tem 2 rapazes lá. Eu não quero mais que vocês fiquem só colocando esse negócio de roça em mim, bota em mim, que eu tô cansada disso daí. Então, na verdade, a mulher não quer ser objetificada, né? Quando a gente vê esse tipo de artista nessa situação, ou é porque o mercado fonográfico impôs isso a elas, para que elas façam sucesso. Aí olha bem em que ponto a gente chegou, né? Às vezes a mulher precisa se colocar nessa posição para atingir o sucesso. Para agradar o mercado. Para agradar o mercado. Não tem nada a ver com empoderamento. Nada a ver com empoderamento. E lamentavelmente acabam servindo aí, esses comportamentos acabam servindo de mau exemplo para as crianças, né? Garotas, adolescentes, as meninas. É ruim, né? Enfim. Priscila, agradeço demais a sua participação. Eu que agradeço. Vamos fazer outros convites para você retornar aqui com a gente. O papo é muito bom, a gente poderia estender, mas temos outras matérias aí. Reforça o seu perfil aí no Instagram. Atenção, mulheres e homens também, viu? Porque tem lições importantes aqui, mensagens importantes que a Priscila, nos conteúdos dela no Instagram. Reforça aí. Lá no Instagram é @priguimarães.defesa da mulher. Obrigado, Priscila. Parabéns. A Priscila que está acompanhada do esposo, o Freitas. O Freitas. Tá com bom comportamento o Freitas, né? Tá. Tá jóia. Obrigado, Priscila. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, por essa oportunidade. E os próximos convites já estão aceitos, inclusive. Legal, obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. 11h39, nós conversamos aqui com a Priscila Guimarães, que é escrivã de polícia na Delegacia de Defesa da Mulher de Santa Fé do Sul, palestrante e também, como que fala, aquele pessoal que tem bastante seguidor aí no Instagram? Influência, já é uma influência, né? Com certeza, mais de 18, chegando aí 18 mil seguidores. Eu tenho certeza que esse número vai subir muito mais.